Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Queridos, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, 45 e 46, está tendo um diálogo ali de Filipe e Natanael. E Filipe diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, e veio. Queridos, quantos já ouviram essa frase? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quantos já ouviram isso? É um julgamento que é feito. É um julgamento expresso em forma de uma pergunta. Mas por que havia esse julgamento? Por que aqueles que julgavam dessa forma e perguntavam se algo bom poderia vir de Nazaré fazia esse tipo de julgamento? Vou explicar para os irmãos. A cidade de Nazaré era um vilarejo insignificante, muito pequeno, que ficava onde? Na Galileia, considerada a Galileia dos gentios. E por que o pessoal desprezava a Galileia? Por que o pessoal desprezava Nazaré? Porque essa localidade, ela era predominantemente dominada, por povos pagãos, gregos e outros povos pagãos que habitavam ali naquela região. Então ela era predominantemente habitada por pagãos, e os poucos judeus que haviam ali, eles eram considerados judeus de uma classe inferior, principalmente pelos judeus que moravam em Jerusalém e principalmente pelos judeus que faziam parte do clero, ou que eram os religiosos, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei. Então, por ser um lugar que tinha essa característica, por ser habitada por povos pagãos, então era um lugar que aos olhos de todos era um lugar de idolatria, de imoralidade, e os judeus que ali moravam eram considerados judeus pobres e contaminados pelos costumes pagãos. Então, tanto a Galileia como Nazaré, viu, levitas, não recebia investimento financeiro dos grandes centros. Era um lugar desprezado, era um lugar rejeitado por essas características que eram predominantes ali naquele local. Então, por isso, quem vinha de Nazaré ou quem vinha da Galileia não era considerado boa coisa. Então, quando alguém falava veio da Galileia, veio de Nazaré, ninguém considerava como algo bom. Por isso a pergunta: poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Só que de Nazaré veio o Filho de Deus. E a primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, é que aquilo que os homens desprezam, aquilo que os homens consideram sem valor, Deus ama. Aquilo que os homens inferiorizam, aquilo que os homens diminuem, aquilo que os homens abandonam, Deus ama, acolhe e usa. Amém? Deus usou Nazaré. Ah, pastor, mas Jesus nasceu em Belém. Amém? Mas ele foi gerado pelo Espírito Santo lá em Nazaré, porque foi lá em Nazaré que o Espírito Santo desceu e visitou Maria. Então o que era desprezado pelos homens foi visitado, usado e valorizado por Deus. E hoje pela manhã eu quero falar com vocês sobre uma coisa chamada preconceito. Você sabe o que é preconceito? Pastor, preconceito é você fazer um conceito antecipado de alguma coisa, um conceito precipitado de algo. Não é só isso. Preconceito, presta atenção, preconceito é você julgar algo ou alguém, diminuindo o valor dessa pessoa,
ou desse algo, por considerar os seus valores superiores ao valor dessa pessoa, ou por considerar os valores dessa pessoa inferiores aos seus valores. Então, exemplo, se eu me acho bonito demais, lindo demais, às vezes eu me acho no direito de desprezar quem eu acho mais feio do que eu. Se eu me acho inteligente demais, às vezes eu me sinto no direito de desprezar quem eu acredito que não está no mesmo nível de inteligência que eu. Se eu falo bem, se eu tenho uma boa oratória, uma boa comunicação, eu me acho no direito de desprezar quem fala errado, ou quem fala de qualquer jeito, ou quem não teve estudo. O preconceito muitas vezes está dentro de nós, e às vezes a gente ignora, ou a gente diz, não, eu não tenho preconceito, mas muitas vezes tem. Às vezes eu me acho muito correto, muito perfeito, muito moral, eu me acho no direito de desprezar aquelas pessoas que eu julgo que não têm a mesma moralidade que eu. Vou contar uma história aqui da minha família que eu nunca contei para ninguém. Primeiro porque, bom, não vou expor as pessoas, mas eu acho muito forte essa situação. Eu tenho um tio que ele se apaixonou por uma mulher que trabalhava num lugar de prostituição. Ele se apaixonou por uma prostituta. Ele foi lá e tirou ela daquela vida e casou com ela e constituiu família com ela. Imagina quantas críticas esse meu tio recebeu. Para pensar, se coloca no lugar da pessoa. Mas como? Com tanta mulher aí, você vai lá e me pega uma pessoa assim, com tanta mulher aí, né? Com valores, e você vai lá e acha de gostar, de amar essa pessoa. Só que essa pessoa viveu ao lado dele durante todo o tempo que ele já partiu, sempre honrando ele como esposa. Até onde eu sei, ela nunca, vamos dizer assim, agiu com infidelidade para com ele, né? E sempre quando eu ia na casa deles, pensa numa pessoa amável, adorável, que queria fazer de tudo para agradar e servir quem estava chegando na sua casa. E uma mulher que sempre demonstrou muito carinho e muito amor pelo meu tio. O amor que ele demonstrou por ela fez ela mudar de vida, fez ela deixar para trás um passado vergonhoso para viver um futuro honrado, né? E nós, irmãos, somos que nem aquela mulher, vamos dizer assim, nós como pecadores, somos que nem aquela mulher, perdidos nos nossos pecados. Jesus veio e nos amou, e nos tirou da prostituição, nos tirou da miséria, nos tirou do engano. Meu tio nunca se arrependeu de ter casado com essa prostituta, ex-prostituta. Ele teve coragem, eu admirei a atitude dele. Ele vai lá numa casa de prostituição, tira a mulher de lá e fala: você será minha mulher. Aí sofre um monte de crítica, porque eu sei que ele foi criticado por pessoas da família, né? Mas eu amo ela. O meu amor é por ela. Eu não sei viver sem ela. E é com ela que eu quero viver a minha vida. Então ele teve muita coragem para fazer isso. Eu pergunto, quantos de nós muitas vezes julgamos pessoas, diminuímos pessoas, agimos com preconceito para com pessoas, porque simplesmente julgamos que os nossos valores são mais elevados ou melhores do que os valores dos outros. Como isso nos impede, irmãos,
de sermos verdadeiros filhos de Deus na terra, de sermos evangelistas, de sermos pessoas capazes de evangelizar quem Deus quer salvar, não importa onde a pessoa esteja. Sexta-feira veio uma família aqui que eu comecei a evangelizar. Um rapaz estava preso. Na verdade eu evangelizei ele antes de ser preso, né? Na verdade ele tinha sido preso, ele saiu da cadeia, eu fui lá e evangelizei ele. Aí ele veio num culto de sexta-feira aqui sozinho. Ele aceitou Jesus. Aí ele foi preso de novo, por causa de uma situação com a mulher. A mulher tinha como é que fala, medida protetiva, né? Não podia se aproximar dela, sei lá, 300 metros do dia. E ele quebrou isso, infringiu isso, foi preso de novo. Estava com tornozeleira. Aí ele saiu da prisão. O primeiro lugar que ele veio foi aqui, de novo. Aí ele veio aqui. Aí eu falei, você precisa batizar? Você aceitou Jesus, precisa batizar. Aí ele pegou e deu uma subida. Aí nessa sexta-feira veio ele, a mãe dele, que tinha uma resistência assim com a igreja evangélica. A mãe dele veio, fiquei surpreso. E a mulher que colocou ele na cadeia veio junto com ele. Aí eu perguntei, mas quem é ela? E ela veio aqui na frente e chorou na sexta-feira aqui, copiosamente. Eu perguntei, quem é você? Ela falou assim, eu sou a mulher dele. Eu falei, você é a mulher do rolo. Que aconteceu tudo. Ela falou, sou eu mesmo. Mas nós decidimos nos dar mais uma chance. As pessoas precisam de mais uma chance, irmãos. Todo mundo tem direito a mais uma chance. Chance de reconstruir o casamento, chance de reconstruir a vida. Jesus veio para dar mais uma chance a todos nós. Jesus veio para dar uma chance a toda essa igreja. E nós precisamos levar para outras pessoas aquilo que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe graça para nós. Jesus trouxe misericórdia para nós. Jesus trouxe salvação para nós. E nós precisamos levar isso para outras pessoas. Ontem eu tive um desafio, irmãos. Minha esposa falou, você não vai aguentar, né? Porque você é muito inquieto, ansioso. E eu sou um pouco ainda inquieto, ansioso, não sei ficar parado, tenho dificuldade para ficar ouvindo muito tempo. Mas eu participei ontem de uma oficina do Espírito com o pastor José Luiz, que vai pregar no retiro. Ele queria tanto que eu participasse, tinha que pagar 90 e poucos reais no Hotel Concorde lá. E veio pastores de Andradina, Cidrolândia, São Gabriel do Oeste, de Campo Grande tinha vários. Enfim, ele falou, pastor, eu vou te dar a entrada de graça, só você ir. Você não vai precisar pagar. Eu falei, meu Deus, ele não vai, está me dando de graça, né? Eu vou ter que ir. E como foi bom, irmãos, que ele falou assim, oficina, todo carro você passar por uma oficina, porque se o carro não para consertar peças, ele vai parar de vez, e às vezes vai estragar mais coisas. Então ele falou, a nossa vida também é assim, a gente precisa parar para apertar parafuso, para ajustar situações, para arrumar situações pontuais da nossa vida. E quantos pastores estavam lá ontem que se derramaram na presença de Deus, sabe? Foi um momento de reavivamento espiritual. Todos nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos pensar sobre essas questões que muitas vezes a gente trata como um tabu na nossa vida. A gente não mexe no nosso preconceito, a gente não mexe nas coisas que a gente está guardando no coração, e às vezes a gente precisa fazer isso, né? Para que Deus possa trabalhar com mais poder e com mais profundidade na nossa vida. Amém, queridos? O preconceito, ele impede o exercício do amor na nossa vida. Você foi chamado para amar a todas as pessoas que te cercam, independente dos seus defeitos, independente das suas qualidades. Você foi chamado para amar as pessoas que te cercam, independente de quem elas sejam, independente de onde elas se encontram.
E isso se torna mais fácil quando o amor prevalece e o preconceito cai por terra. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Feche seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Querido Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos dedicar o nosso coração ao Senhor. Queremos dizer que o nosso coração te pertence, que o nosso coração, ele é inteiramente do Senhor. Deus, nós queremos ser cheios do Teu Santo Espírito. E para isso nós queremos que o Senhor, ó Deus, nos esvazie de nós mesmos. Que o Senhor tire de nós aquilo que não te agrada. Que o Senhor remova da nossa vida aquilo que impede a ação do Espírito Santo. Deus, manifesta a Tua presença, a Tua glória. Manifesta o Teu agir em nossas vidas. Abençoa, Pai, cada vida que veio aqui nessa manhã. Continua conosco à noite. Teremos um culto especial hoje, voltado para os embaixadores do Rei. Queremos ver a Tua glória, queremos ver a manifestação do Teu agir, do Teu poder neste lugar, nesta noite. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.